né? Vai com... Parece. Ah, já direto? Uhum. Prontinho. Já temos 8 aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vocês podem interagir com a gente aqui pelo chat. Fiquem à vontade. Vamos esperar o pessoal ir entrando um pouquinho. Já temos 20 conosco. Sejam bem-vindos. Oi, Fernando. Oi, Fábio. Oi, Fê. Oi, Adiron. Maurício, boa tarde. Boa tarde. William também entrou. Boa tarde, William. Boa tarde, Marco Antônio. Oi, Dai, tá aí, que legal. Saudades, Dai. Boa tarde. Olá. Animados, gente? Nós estamos. Tem um microfone para vocês, tá? Aqui em cima do lado direito da tela, se vocês quiserem em algum momento ativar e também falar no chat, tá? Para os mais tímidos aí. Para conseguir falar, se vocês quiserem falar, tem que clicar na mãozinha ali, que daí vocês pedem para falar, a gente libera aqui para participar. Oi, Cléo, boa tarde. Oi, Cléo. Arnaldo, boa tarde. Curiosa. Nara, boa tarde. Que legal, vários nomes conhecidos que já passaram aqui pela Formiga Marketing, colegas de trabalho, de profissão, incentivadores, parceiros, amigos. Sim. Sejam bem-vindos. A gente vai dar um tempinho aqui para aguardar. Oi, Isma, tudo bem? Boa tarde. E a gente vai dar um tempinho para as pessoas irem entrando, tá, gente? Live é sempre um tempinho a mais que a gente pede, então até no máximo às 16h05 a gente começa, tá? Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Vamos imaginar que a gente está num evento físico aí, trocando cartões, se apresentando. Também é o momento da gente conhecer, identificar oportunidades também, e vocês se apresentarem o negócio de vocês, enxergarem possível parceria também nesse momento, tá bom? Então, fiquem à vontade para colocar no chat, se apresentar, falar às vezes da empresa, se vocês sentirem vontade, tá bom? Quem quiser divulgar seu negócio, é o momento do merchan, hein, gente? Olá, muito provavelmente vocês vão se encontrar aí com amigos de profissão, né? Que nem o Isma aí está falando com o Fernando, a Adri entrou agora também, que bom. Vamos lá. Legal. A gente bateu aí quase um pouco mais de 100 inscrições ao longo da semana que a gente divulgou, e estamos contentes também, porque acho que também é um momento das pessoas realmente estarem buscando informações, né, e trazendo novidades do mercado, contar um pouquinho os pequenos empreendedores, né, nós, como todos aqui somos, de trazerem aí contarem um pouquinho da história, do que vocês estão vivenciando também. Acho que vai ser um momento bom e muito rico também para isso, tá? Mabel, tudo bem, Mabel? Que legal. Oi, Mabel. Adoro fazer propaganda. Conta aí, Dai. A gente sabe e agradece sempre, viu, Dai? A gente também faz bastante propaganda de você aí quando temos a chance. Legal, seja bem-vindo, Mili. Empresa de pós-produção de áudio, bacana. Aqui vai ser um momento que a gente vai, de alguma forma, identificar muita relação, viu, gente? A gente vai contar um pouquinho depois para vocês, assim, do perfil das pessoas que estão entrando, mas é realmente importante para depois, em algum momento, vocês identificarem uma oportunidade e estarem juntos aí nos próximos dias aí, até quem sabe anos, né? Boa tarde, Dora. Nossa primeira live, a gente está muito feliz de receber vocês aí nesse primeiro encontro, né?
Quem sabe teremos mais, né? Vamos ver o feedback de vocês, o que vocês querem ouvir mais da gente, para a gente se ajudar mais nesse momento, né? É um momento realmente de apoio mútuo entre pessoas, entre empresas. A gente está nessa vibe aí e nada mais justo que dividir conteúdo de todas as partes, todo mundo tem alguma coisa para ensinar um para o outro. A gente que agradece o seu tempo, Dora, e agradecendo um agradecimento geral aí para todos vocês que tiraram essa uma horinha para falar com a gente, tá? Eu acho que a gente pode começar, já são 16h05, em respeito também ao horário daqueles que entraram pontualmente, e à medida que a gente for entrando, os que forem entrando vão pegando carona aí no nosso bate-papo. Esse link ele vai ser disponibilizado para vocês também, então fiquem muito à vontade para interagirem, colocarem informações, colocarem comentários aqui no chat também, tá? Se apresentarem a empresa. Essa é a nossa primeira live, tá? Aqui da Formiga Marketing. A gente estava ainda entendendo a real necessidade da gente fazer uma live, mas de uma forma que fosse realmente pertinente, dentre tantas essas lives que a gente está vendo que estão acontecendo, e de uma forma que o conteúdo seja realmente relevante e não seja mais um entre tantos, né? De alguma forma trazer realmente um valor para aqueles que forem, que estão participando hoje conosco, tá? Então, é a nossa primeira live. Temos aí uma intenção de uma agenda nas próximas semanas, alguns temas e alguns convidados que a gente vai trazer para falar com a gente aqui na Formiga Marketing, mas ainda novidades um pouco mais avançadas nesse tema, a gente divide com vocês mais para frente, porque ainda estamos entendendo, hoje também vai ser de alguma forma um piloto aqui para a gente, tá? Para entender o feedback de vocês, o quanto que isso foi relevante, o quanto que está trazendo de valor para vocês, tá? Então, acho que a gente pode começar. A nossa live, então, ela tem aí o título como Planejamento e Estratégia para Pequenas Empresas em Tempos de Crise. Acho que é muito importante a gente ressaltar aqui a nossa preocupação e como foco mesmo da Formiga Marketing, que é realmente pequenas empresas que são realmente o público que a gente tem o foco aqui na Formiga, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem hoje uma participação quase um pouco mais de 100 inscritos hoje na live, tá? Pessoas e pequenos empreendedores de diferentes segmentos, então a gente está falando aí com pessoas que têm empresas do ramo de alimentos e bares, a gente está falando com pequenos empreendedores, ateliês de costura, estamos falando com consultorias estratégicas, empresas de pesquisa, empresas de academia, empresas de decoração, então tem uma série de segmentos aí que hoje estão, de alguma forma, impactados ou querendo entender um pouco de como será o mercado nos próximos tempos aí, o que a gente espera aí das próximas semanas e meses, tá? A gente tem aí inscritos desde dos estados do Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, no Paraná, onde eu sou, tá, em Curitiba, gente de Minas Gerais, tem gente também do Rio de Janeiro, tá? Inclusive temos pessoas participando de fora do Brasil, tá? A gente teve uma inscrição aí, gente da Irlanda, gente de Portugal, gente de Moçambique, então a gente vê que é realmente uma real necessidade, quase que generalizada aí mundial, para o pequeno empreendedor entender para onde vamos e o que esperar dessa nova economia e desse novo normal, tá? Como que vai funcionar a nossa dinâmica, né? Antes a gente trouxe uma breve apresentação, alguns de vocês não conhecem a gente, eu sou a Alessandra, nós somos a Formiga Marketing com foco em planejamento estratégico para pequenas empresas, nos conhecemos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das principais escolas de marketing e negócios da América Latina. Eu comecei a minha carreira na Coca-Cola Company, onde eu fiquei durante quase 2 anos e meio à frente das quase 20 marcas do portfólio da empresa, aí, desde achocolatados, refrigerantes, águas e sucos em geral, trabalhando sempre muito a forte de marketing, estratégia e comunicação,
E desde então, a minha carreira foi muito pautada numa trilha de agências de publicidade, atendendo grandes contas, trabalhando em grandes agências de publicidade e atendendo contas de diversos segmentos, então, desde BMW, a empresa Shell, passei pela Samsung, meu último trabalho foi atendendo a conta da Audi, e sempre muito pautada na parte de gestão de relacionamento, novos negócios, programas de fidelidade e também de relacionamento com o consumidor, tá? A Sô, eu vou passar a bola para ela se apresentar e fazer o jabazinho dela aí. Oi, gente, meu nome é Sônia, então conheci a Lê na faculdade, nós nos formamos em publicidade, né? Eu comecei minha carreira na Natura, também passei por lá por 2 anos, trabalhei com marketing marca, então conceito por trás de marca, construção de marca e muito lançamento de produto, de conceito, do produto em si, de estratégia de lançamento. Já lancei mais de 30 produtos no mercado, ou co-liderei ou liderei esses lançamentos. Também passei pela gestão estratégica de várias marcas de segmento de serviço, indústria, varejo e de vários portes também. Acho que isso traz uma visão legal de tanto do pequeno negócio, do grande negócio, do médio negócio. E há 2 anos aí estou trilhando essa jornada junto com a Lê, que nossa intersecção, nosso ponto em comum aí é essa formiga marketing, né? Legal. Então, a gente é uma empresa que se posiciona como uma empresa, uma consultoria de planejamento estratégico para pequenas e médias empresas. A nossa missão aqui diária, o que faz nos acordar todos os dias, é preparar a empresa para crescer e transformar o seu negócio, o negócio do pequeno empreendedor, tá? E os nossos principais planos aí, dentre as 12 soluções que a gente oferece, debaixo do guarda-chuva do marketing, é o plano de marketing, o plano de comunicação e o plano de negócios, tá? Falando da nossa agenda, a gente estimou um bate-papo aí numa duração de 1 hora, a gente vai buscar fazer uma apresentação, uma exposição entre 40 a 45 minutos, mas a gente quer muito a participação de vocês ao final, com interações, falando um pouquinho da história de vocês, como tem sido para cada um de vocês esse momento, tá? E a gente quer mais do que nunca a participação e incentivar vocês a fazerem perguntas e contar um pouquinho do lado de vocês também, tá? A gente vai trazer algumas dicas de táticas de marketing e comunicação, depois do panorama geral do consumo durante a pandemia, dos principais dados de mercado que a gente identificou aqui desde então, desde o início desse período. A gente traz dicas de relacionamento com o cliente, fornecedores, colaboradores e parceiros, ou seja, todas as pessoas-chave que estão ali, de alguma forma, fazendo parte e cumprindo um papel na cadeia de produtividade do seu negócio. Como estudar melhor o seu mercado durante esse período, porque a revisão é muito importante, né, de modelagem do seu negócio, então a gente já entra nessa parte de modelo de negócio, como que você vai renovar e revisar isso. E como se planejar para vários cenários, otimista, realista e pessimista, e a gente traz alguns exemplos de grandes empresas que a gente entende também que podem sim ser aplicados para a realidade do pequeno e do médio empreendedor, tá? Vamos começar então com a Sô falando de consumo e de dados aí de mercado. Foi muito difícil, a gente selecionar, resumir aí o panorama do consumo para vocês, porque realmente a quantidade de informação é gigantesca e realmente existe uma grande incerteza na hora que a gente começa a prever o futuro, porque teve uma mudança muito drástica nos hábitos e no comportamento dos consumidores no Brasil e também no mundo. Acho interessante começar por esse gráfico, que ele compara aí países em momentos bem diferentes, né? A China, que está caminhando na sua retomada, a Inglaterra um pouquinho mais avançado que a gente no começo aí de uma pandemia, de um isolamento. Então, vocês veem o comportamento semana a semana aqui, que ele existe muita oscilação. Isso aqui é o gasto do brasileiro em média, tá? Então, antes da Covid, existe um comportamento de pré-isolamento, de estocagem, né? E aí, após esse isolamento, realmente existe uma diminuição, um recuo nos gastos.
E você vê que os países que estão mais avançados que a gente nas próximas semanas de isolamento aí, continuam com uma negativa nesses hábitos de gasto, mas com uma recuperada gradual semana a semana, conforme eles vão se aproximando da reintrodução, da socialização das pessoas. Mas mesmo depois aí de um tempo que para a China foi 6 semanas, mas é muito variável quanto tempo isso vai dar no Brasil, porque a gente tomou medidas diferentes, somos um país diferente, com hábitos diferentes, independente de quanto tempo, isso vai acontecer, essa retomada do gasto vai acontecer, mas de uma forma mais amena, né? E também de uma forma que não vai ser uma crescente necessariamente, vai vir uma subida com uma possível descida posterior, né? Então a gente vê muitas ondas acontecendo, tanto pré-isolamento, pós-isolamento e após a pandemia em si começar a se regularizar. Então as pessoas passam a consumir, mas existe uma possibilidade delas recuarem o seu consumo um pouco, uma vez que existe um isolamento parcial, porque volta a ter a pandemia volta a aparecer mais casos. E aí solta as pessoas de novo para consumirem fora de casa e volta um pouco. Então essas ondas é uma possibilidade, a gente não sabe por quanto tempo, mas existe uma luz no fim do túnel, a gente vai explorando essas possibilidades aí. Além disso, existem alguns marcos que acontecem, o pré e o pós-quarentena, que é interessante da gente observar. Então, o brasileiro, antes da quarentena, ele fez todo um preparo, ele se estocou em relação a compras, foi para hipermercado, para supermercado, e estocou principalmente os não perecíveis. E aí isso traz, né, um recuo na compra, porque ele está estocado de comida em casa. E aí ele começa, na primeira semana de isolamento, a entender o que é o home office, o que é esse isolamento social, começar a comer de forma mais saudável. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vê as pessoas começando a consumir mais por delivery, também tendo menos ocasiões de beleza, né, de estética, que é muito consumido fora de casa, e também o fato delas não saírem de casa para socializar, enfim, também faz com que se consuma menos esses supérfluos como maquiagem, perfume. E nas próximas semanas, o que a gente deve esperar, pelas tendências que a gente tem visto, é um aumento no consumo de lanches, que são os snacks, chocolates, biscoitos, salgadinhos, também tudo que é indulgência dentro do lar, essas coisas que fazem a gente se sentir melhor, né? Tem muito a ver com comer o nosso sentimento. Então, toda a pandemia tem trazido uma ansiedade, uma preocupação por parte das pessoas, e isso faz com que elas acabem descontando isso na alimentação. Eu acho que provavelmente temos vários aqui que devem estar fazendo o mesmo. Então, isso se traduz também na economia. E dali para frente a gente vai aprender muito com o mercado brasileiro, gente. Então a gente vai ter essas ondas, vai ter uma queda na maior parte dos segmentos mesmo, pessoas repensando como compram. E quando retornar, né, a gente não sabe exatamente o timing dessa retomada, as pessoas devem voltar pensando diferente, né, com novos hábitos em relação à sua saúde, mais preventivo, provavelmente, mais exigentes com relação à limpeza, tanto higiene pessoal quanto limpeza dos seus espaços de trabalho, de casa, uma redução na renda ou um endividamento, né, pós-crise forte, e uma repriorização de gastos e valores aí, né, uma reflexão sobre o que é importante de fato eu investir a minha renda mensal, o que não é importante. Então, um isolamento social por um tempo tão longo, assim, realmente faz as pessoas pensarem diferentes. Então, imaginem que os seus consumidores irão voltar os mesmos, eles voltarão de uma forma diferente, pensando diferente. Então, o que a gente gosta de destacar aqui no cenário atual, a fotografia atual brasileira, né? O varejo, ele sofreu bastante, foi 27% de retração no mercado, segundo a Cielo, nas últimas 4 semanas, sendo que quem menos sofreu com isso foi a farmácia, sendo que a primeira semana ali de pré-isolamento teve um crescimento nas farmácias. Hoje existe um decréscimo assim sutil ainda, então ao total nas últimas 4 semanas ela cresceu de uma forma muito tímida, 0,8%. Supermercados teve um crescimento, né? Eu acho que isso é muito claro para todos, de 16% aí, mas isso ainda assim não é uma curva constante, exponencial, é uma onda mesmo, as pessoas se estocam, retraem seu consumo, se estocam e retraem seu consumo.
E os mercados mais impactados também, aí que se destaca realmente, é o turismo, com uma retração de 70% praticamente, e de vestuário. Então, a moda está sofrendo muito, justamente porque dependia muito de loja física, acaba sendo visto como um produto supérfluo e não essencial para o momento como estamos. O e-commerce, por outro lado, está realmente na crista da onda, já vinha crescendo ano a ano em 2 dígitos, e essas últimas semanas realmente fez o boom do e-commerce. Quem já comprava, comprou mais, e quem não comprava, passou a comprar. E chega a ser 1/3 dos shoppers de compras online chegam a ser novos consumidores de e-commerce. Então, é muita gente que não estava habituada começando a entrar. E eles estão alavancando setores como higiene pessoal, principalmente, limpeza doméstica e produtos essenciais para bebês, como fralda e lencinho umedecido. E aí, em meio a tudo isso, gente, em meio a uma crise, a gente sempre tem que apurar nosso olhar para oportunidades. Então, além de limpeza doméstica, higiene, farmácia e supermercado, existem setores aí que estão crescendo a sua demanda, como assistência técnica. As pessoas estão buscando como nunca reparadores para o seu computador, para o seu notebook, pessoas que possam consertar suas TVs, seu tablet. Também estão consumindo muito mais entretenimento, o streaming que o diga, né? Também tecnologia, empresas de tecnologia, também para empresas, né? Softwares para empresas, toda a cadeia de suprimentos para a saúde, de clínicas e hospitais, e produtos para criança, porque os pais estão com o desafio de cuidar das suas crianças que estão sem escola no momento. Então, aí também surgem oportunidades para aplicativos para crianças, para brinquedos e livros para crianças. E a cadeia de logística, então, programas e também soluções voltadas à logística e delivery estão com muita alta no momento, porque estão aí com a sua demanda praticamente no limite. E a saúde mental, né, gente? Porque ninguém está acostumado a trabalhar em home office, ninguém está acostumado a ficar sem se ver, ainda mais um povo tão caloroso, amistoso como o Brasil. Já a aceleração de tendências, acho que essa é uma reflexão muito importante. A Covid, uma pandemia de saúde, né, veio como aceleradora, uma catalisadora de tendências que já estavam muito fortes para os próximos anos, mas de uma forma mais sutil. Então, o e-commerce já vinha crescendo, o estilo de vida digital já era adotado pelos mais jovens, mas agora veio realmente uma aceleração de tudo isso. Um papel social das marcas, que antes uma parcela da população exigia mais, agora toda a população está exigindo o papel social das marcas. E mais humanização por parte das marcas, né? Mais ética. E isso tudo, de um dia para a noite, as pessoas estão muito mais exigentes e acelerou a adoção de novos hábitos, né? E, por fim, a mídia realmente teve uma mudança de mídia aí, né? Um consumo muito mais desenfreado de TV. As pessoas chegam a consumir 8 horas de TV por semana. Um aumento na TV paga, então, principalmente filmes e séries. O rádio, curiosamente, não teve impacto negativo. Por mais que as pessoas não estão mais escutando rádio em seus carros, elas migraram para outros meios de escutar o mesmo programa aos quais elas eram fiéis. Então, fidelizaram seus rádios. E as lives, né, gente? Estamos na época dos super lives, dos sertanejos, da Sandy Júnior de ontem. Então, realmente quebrando recordes internacionais aqui no Brasil. O que traz aí oportunidades, quem sabe daqui a pouco a gente tem pay-per-view de lives de grandes famosos, publicidade ou branded content, ou seja, colocar a sua marca dentro do conteúdo da live desses sertanejos ou desses artistas. As lives corporativas podem ser, inclusive, um recurso novo, interessante, já que o LinkedIn escolheu o Brasil para lançar o seu recurso de stories para LinkedIn. E aplicativos que antes não eram tão evidenciados, agora estão na crista da onda, como o Twitch, que era para gamer e está sendo usado por empresas, o Zoom, que agora faz transmissão como essa, e também o House Party, que para você se conectar com seus familiares e amigos. E o interessante é que dentro de todo esse perfil de mídia que as pessoas estão consumindo muito mais, as empresas não deixam de falar do Covid. Então, metade das marcas nesses grandes veículos de massa estão citando especificamente o Covid. Então, é interessante se posicionar a respeito, porque realmente todo o mercado pede isso e as grandes marcas têm feito.
E, por fim, gente, o que a gente espera do futuro? Já existe uma pesquisa mostrando o que as pessoas querem assim que a crise acabar. Elas querem desesperadamente aí jantar fora com seus amigos, visitar lojas e shoppings e viajar. Então, isso é o que se destaca nessas entrevistas. E elas voltarão a consumir de uma forma diferente, como eu comentei. Elas vão vir mais reflexivas sobre, poxa, será que eu não deveria poupar mais para tempos mais difíceis como esses? E perceber que não dá para gastar todo o salário no mês, eu vou começar a ter uma poupança. Vão pensar em reduzir os gastos desnecessários que elas começaram a perceber que tem nesse momento. E também desfrutar mais de prazeres do momento, de valores, de coisas que o dinheiro não paga. Então, acho que todo mundo aqui deve concordar que realmente esse isolamento social fez a gente refletir muito mais sobre o que vale a pena e como faz falta a nossa liberdade, e os consumidores todos estão assim e vão voltar a consumir dessa forma, né? Mais cautelosos, mas também valorizando coisas mais genuínas. Para a gente entrar no tópico de marketing e de comunicação, a gente não pode deixar de falar dos 4 Ps, né, que é o famoso composto de marketing, que de alguma forma todo empreendedor vai permear toda a sua jornada e todas as suas vendas e todo o seu modelo de negócio em todas essas 4 frentes, tá? Então, o produto, que é o que você está oferecendo para o mercado, o que o consumidor vai receber de produto e de serviço, o preço, que é a forma como você vai precificar e compor esse preço de acordo com concorrência, a forma como ele está enxergando se vale a pena pagar ou não por aquilo que ele está recebendo. Praça, que é onde você vai disponibilizar o seu produto ou serviço para aquele seu consumidor, ou seja, onde ele vai encontrar o seu produto ou serviço, onde ele vai acessar aquele produto. E, por fim, a promoção, que acaba sendo a mais, de uma forma até que um pouco mais a fundo pelo próprio pequeno empreendedor, né? Promoção, como você vai divulgar o seu produto ou o seu serviço. A grande questão aqui, a mensagem principal que a gente quer passar é que nós estamos no momento de reavaliar todos esses 4 Ps de todos os modelos de negócio de todo e qualquer pequeno e médio empreendedor. Tá? Então, hoje, os seus produtos que você entregava antes, uma aula dentro de uma academia, por exemplo, você está entregando uma aula online por uma live, um exercício em casa. Um preço que antes você cobrava por um pacote, por uma mensalidade da academia, hoje, possivelmente, você está fazendo algumas condições, oferecendo ofertas exclusivas para atrair e incentivar o seu cliente a voltar na retomada, para consumir e voltar a ser frequentador da sua academia na unidade física. Praça, que é um dos fatores, uma das variáveis, acho que a variável principal que sofreu mudança e na qual a gente precisa se adaptar muito, né? Então, aquele pequeno empreendedor que antes fazia um atendimento físico num consultório, numa clínica, por exemplo, ou aquele empreendedor que fazia uma venda no seu ponto de venda físico, agora tudo passa a ser online, né? A gente está colocando as nossas empresas no mapa digital do mundo dos negócios. E, por fim, a promoção. Né, acho que hoje, dependendo da maturidade que está o seu cliente na fase de jornada de compra, a sua comunicação, o seu conteúdo que você está expressando e que você quer passar para o seu consumidor, já são outros tipos de conteúdo com outros objetivos diferentes, tá? Então, a mensagem principal aqui estamos revendo produto, preço, praça e promoção de todos os modelos de negócio dos pequenos empreendedores, tá? Quando a gente fala de marketing e de comunicação, a gente precisa, mais do que nunca, entender muito bem e ter muito claro o que a gente chama de jornada de compra, né? Às vezes, a gente, como pequeno empreendedor, isso não está desenhado de uma forma formal, de uma forma estruturada, mas sabe-se que todo e qualquer negócio, de certa forma, tem a sua natureza de jornada de compra, né? Seja aquele pequeno empreendedor que está vendendo 1 quilo de pacote de arroz no seu mercadinho do bairro, ou mesmo ou mesmo aquelas indústrias automobilísticas que têm uma jornada de compra com um tempo mais longo, né, um tempo mais prolongado. Mas o que a gente precisa ter em mente aqui, quando a gente fala de jornada de consumo, é que, de certa maneira, existe o que a gente chama, alinhado à jornada de compra, o que a gente chama de funil
de etapas de venda, né? Etapas do funil de venda. Ou seja, para cada etapa, o meu consumidor, ele vai ter um estágio, ele vai ter uma maturidade e ele vai ter um aprendizado diferente, dependendo da etapa que ele está de compra, né? E a sua etapa vai fazer com que você gere conteúdo e comunicação que sejam mais relevantes, dependendo da maturidade que aquele seu cliente se encontra, e especialmente o que você vai comunicar para aquele cliente, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um pequeno empreendedor que tem aí o seu negócio, uma academia de bairro, né? Então, num primeiro momento, ele precisa divulgar aquele serviço, ele precisa divulgar que aquela academia está naquele bairro, ele precisa aculturar aquele cliente sobre os benefícios, sobre o preço, sobre a localização, como que ele vai ser atendido, né? E muitas vezes, nesse primeiro momento do funil da etapa de jornada de compra, o seu cliente ainda não teve aquela necessidade e aquele benefício despertado. Ele mal sabe que o seu segmento, que o seu empreendedor, o seu empreendimento está ali para oferecer qualquer solução para ele, tá? Então, a sua comunicação nessa fase de aprendizado e descoberta vai ser com esse objetivo, de divulgar o seu produto. Uma vez que ele conhece e passa a ter consciência e reconhecimento do problema ou daquela necessidade, a sua comunicação começa a ser outra, né? Então, é onde você começa a gerar conteúdos relevantes, que você pode soltar conteúdos de condicionamento físico, você vai culturar sobre a saúde, você vai falar sobre emagrecimento e outros, que são justamente os motivos pelos quais ele entendeu que ele precisa frequentar e se matricular numa academia, tá? É onde ele começa, então, a terceira fase de compra, a considerar as possíveis soluções. Qual que é a academia dentro do bairro A, B, C, D, que de alguma forma vai me proporcionar e vai me trazer mais valor em relação ao preço, em relação a custo-benefício, em relação à proposta de valor que aquele serviço está oferecendo para esse cliente, tá? E, por fim, a decisão de compra, né? Ou quando ele efetivamente realiza a compra e ele começa a frequentar aquele serviço e consumir. Tá? Então, aqui a gente até colocaria e acrescentaria uma etapa ainda à frente da decisão de compra, que é quando ele começa realmente a se relacionar e entender o quanto que aquilo está trazendo de benefício ou não para ele. Tá? O que é importante nessa mensagem de agora? Hoje, ainda que tenhamos, toda empresa quer e precisa vender, e o foco ainda é esse no final do dia, a gente tem aí, nesse momento de pandemia, uma inversão de princípio, uma inversão de importância nesse funil de vendas, né? Então, o pequeno empreendedor que quer vender e o esforço de comunicação está muito ligado com esse objetivo de vendas e de fazer receitas, hoje o momento é de você se relacionar com o seu cliente. O momento agora é de você não cair no esquecimento, na lembrança de marca daquele seu consumidor. O momento agora é de você ser lembrado e ajudar o seu cliente para você ser lembrado futuramente. Tá? Então, existe aqui um momento de inversão de objetivos e de conteúdo de comunicação, tá? E pensando nisso, a gente pusemos aí numa linha do tempo, estimando 3 grandes momentos macros do que a gente entende, do que a gente pode esperar, do que está por vir. Então, a gente separou aqui, dividiu essa timeline, esse linha do tempo aí, nos primeiros 30 dias de comunicação e de marketing, táticas do que o pequeno empreendedor pode fazer, então, de 30 a 60 dias e avançando 60 a 90 dias, tá? A gente sabe que a gente já passou essa fase dos 30 dias, é incerto quando voltaremos e quando a gente vai conseguir essa retomada, porque como a Sô comentou, essa retomada vai ser gradual, a gente acredita que é uma crise uma momentânea, mas ainda a gente vai levar um certo tempo para se recuperar, tá? Então, você precisa pensar, reavalie, faça o exercício de pensar quais foram os principais impactos desse seu negócio em relação à pandemia e procure dividir ações de marketing e de comunicação dentro desses três macro momentos, tá? Então, quando a gente fala dos primeiros 30 dias aí, na fase inicial da pandemia, o foco é em relacionamento. Então, procure mapear quem são os seus clientes, sejam eles aqueles clientes que você ainda atende, sejam aqueles clientes que já passaram por você, então aqueles clientes ativos e inativos. Entenda quem são esses clientes de maior valor, de ticket médio, que está trazendo receita para a sua empresa, e claro, a frequência, né, aquele consumidor que é mais assíduo, e tem uma frequência maior, seja no atendimento, seja no consumo do seu serviço ou do seu produto, tá? Aqui,
sabidamente a gente tem a ideia de que aquelas pessoas, aquele pequeno empreendedor que se preocupou em ter o seu banco de dados qualificado, estruturado, vai sair na frente, mas nunca é tarde para você também fazer uma atualização do seu sistema de CRM, tá? Então, é um momento de relacionamento que esse relacionamento ele vai ser muito construído através de geração de conteúdo relevante, seja num formato de vídeo, seja num formato de newsletter, seja num formato de blog, mas sempre com o objetivo de educar, informar e aculturar. Pensem sempre, gente, que vocês estão agora no momento, ainda que sejam clientes, pacientes, alunos de vocês, eles já conheciam o seu produto, você está no momento de remodelar o seu negócio. E, portanto, você precisa aculturá-los novamente para entender como o seu negócio vai funcionar daqui para frente, tá? Pensem numa campanha a curto prazo, numa cadência mista, e quando a gente fala de cadência mista, é pensando em todos os pontos de contato pelos quais o seu cliente vai entrar em contato com você. Então, a gente está falando de estratégia de WhatsApp, a gente está falando de estratégia de e-mail marketing, entenda qual é o perfil e qual é o canal de preferência desse cliente que vai ser mais efetivo e assertivo na comunicação. E, claro, tentem identificar os desafios atuais desse cliente. A jornada de compra, o processo de compra, ele muda o tempo todo, né? Como a gente comentou, a maturidade, ainda que seja que esse cliente já conheça você, as dores e as necessidades dele são outras muito diferentes do que ele já acostumava e já tinha antes. E faça um atendimento mais próximo, amigável, ligue para esses clientes, tá? Quando a gente vai para um segundo momento, que é o que a gente considerou aqui de 30, 60 dias, né, considerando 1, 2 meses aí de pandemia, aí a gente começa a ter uma retomada gradual e tudo começa a ficar um pouco mais lento, né, a gente sai um pouco dessa paralisação, dessa onda de pânico, de assustar, da gente ter ficado assustado, mas a gente começa a ter uma retomada gradual. Então, é o momento em que você entende quem é o padrão, quem é o perfil daquele cliente que está consumindo o seu produto ou serviço, e você vai em busca de prospecção de potenciais clientes, alunos ou pacientes que estão ali de acordo com aqueles clientes atuais, tá? Então, faça uma manutenção e uma revisão de estratégias que você definiu lá atrás, nesse primeiro momento aí de pandemia, entenda o que está dando certo, o que não está dando certo, para ter uma curva de manobra aí, de reajuste, e aborde preocupações dos consumidores e suas novas demandas. Aqui é quase um item como constância, né? Tudo muda o tempo todo, é tudo muito incerto, então procure monitorar isso muito de perto, tá? E aqui, quando a gente começa a ter uma retomada gradual, as pessoas ainda voltam a consumir, mas de uma forma mais ressabiada, a forma do seu cliente se relacionar com o teu produto vai ser uma outra forma completamente diferente, mas a gente pode esperar que os cuidados com a higiene e a tendência à alimentação saudável, eles são reforçados e são itens mais procurados e buscados, tá? Aqui, é importante vocês se estruturem e remodelem o seu negócio, mas a palavra-chave aqui é fazendo sempre, mas com paciência, né? A gente não sabe quando vai voltar, quando essa retomada de fato vai acontecer. A gente sabe que muito possivelmente aí o nosso PIB brasileiro vai ter um aumento, quase nada, vai ficar em flat aí, então a gente está esperando uma retração de quase 5% da economia no Brasil esse ano. Então, esperem, o que é esperado é que a taxa de conversão vai ser realmente menor, o tempo de conversão para alguém decidir por um fechamento de compra vai ser menor, volume de leads também vai ser menor. Então, essas variáveis vocês precisam monitorar sempre, tá? E, por fim, o terceiro momento, quando a gente fala de 60, 90 dias, podendo se prolongar um pouquinho mais, é o foco realmente em prospecção mais ativa, mas essencialmente engajamento e conexão com o seu cliente para fazer com que todos esses clientes que você nutriu a tua base e oxigenou esses potenciais clientes virem de fato seus consumidores e verdadeiros clientes, tá? A gente traz aqui algumas dicas de marketing e comunicação, claro que são dicas aí mais práticas, pensem sempre, façam um exercício do que pode ser aplicado ao teu modelo de negócio. Então, nesse momento, é o momento de colocar a sua empresa no mapa digital. A gente sabe que 73% das pequenas empresas, eles são invisíveis no Google, tá? Isso é um dado do Sebrae, recente, de uma pesquisa que a gente teve acesso. Então, é um momento, mais do que nunca, da forma como o seu consumidor está se relacionando
posicionando online e o seu consumidor está consumindo diferente o seu produto, de entender esse consumidor digital e fazer a sua empresa ser conhecida digitalmente, tá? Ajuste de rota é a constante que a gente mencionou. O comportamento das pessoas para inspirar na hora de criar conteúdo é o seu maior feedback. Esteja atento, escute as dores e as necessidades dos seus clientes. Então, aquele cliente que antes frequentava academia e agora está fazendo exercício em casa, quais são as dores, que tipo de dificuldade que ele está tendo em casa de fazer um exercício, ou às vezes ele não está concentrado como ele estava antes na academia, agora ele divide um espaço com a família, é o momento do jantar dos filhos, do marido, o marido está chegando, a esposa está chegando, então as dores, as necessidades são diferentes, então procure ouvir e se adaptar a essas necessidades. Não deixe de falar do coronavírus, mas não entrem num modo de obsessão e de pânico, tá? É preciso falar sim do coronavírus, você como um pequeno empreendedor tem a obrigação, tem o dever de se posicionar como empresa, de aculturar o seu cliente, de contar para ele o que está acontecendo, mas não deixe que isso vire 100% da sua pauta na hora de conversar com o seu cliente. Não deixe de se comunicar nesse período, como a gente falou, relacionamento é tudo nesse momento, e você precisa sempre oxigenar e alimentar e fazer com que a sua empresa seja lembrada no futuro. Então, faça algumas ações, entre em contato com o seu cliente de uma forma que a sua empresa não vá cair no esquecimento. Invista em marketing, priorize aquilo que é possível mensurar, é super importante, qualquer conteúdo que você venha fazer, de nada adianta você fazer um monte de ações sem mensurar aquele retorno, isso é importantíssimo para você fazer ajuste de rota, e por fim, prepare o seu negócio e a sua equipe para a retomada. Tá? Desenvolva, então, um script. Esse é o momento que a gente sempre fala que não tem tempo para se planejar, não tem tempo para organizar a casa. Então, esse é o momento de você desenvolver scripts, de você atualizar o seu banco de dados que estava esquecido, de você ligar, de repente, para um cliente que faz tempo com quem você não conversa. Se prepare, gente. A gente tem recebido muitos contatos aqui de empreendedores querendo saber o que fazer nesse momento, e o momento agora é de se planejar para se preparar e se estruturar para a retomada. A gente traz algumas dicas de relacionamento, então, dos 3 principais pessoas-chave aí da cadeia, então, fornecedores e parceiros, esteja aberto a negociações amigáveis e parcerias. A gente sabe que o poder de barganha de compra de todas as frentes, de alguma forma, foi impactado, as pessoas não estão comprando, as pessoas não estão tendo previsão de fluxo de caixa, e, portanto, não estão confortáveis de fazer alguma decisão maior de compra. Clientes, seja empático, o momento agora é de colocar o seu cliente no holofote, trazer solidariedade, entender, fazer com que o seu cliente entenda que você sim está preocupado de uma forma genuína e de uma forma humana. Crie relações de confiança, crie relações próximas com o seu cliente. E, por fim, os seus colaboradores, que também são as pecinhas chaves aí para deixar e garantir a sua operação no dia a dia na rua, tenha transparência, reforce o diálogo, preocupe-se com a saúde mental e a capacitação e o treinamento desses colaboradores, tá? Gente, complementando, dando continuidade aqui, esse é o momento também de estudar o seu mercado. Se você teve uma paralisação de parte da sua demanda, ou quase toda a sua demanda, pode ser que você esteja com mais tempo nesse momento, e como empreendedor, como gestor, é o seu papel investir esse tempo na sua empresa para ela retomar com mais qualidade, né? Então, quando você, como a Lê comentou mesmo, muito felizmente, quando foi que a última vez que você teve tempo para uma reunião mais longa? Quando foi a última vez que você teve tempo para organizar a casa da sua empresa? Então, aproveite esse momento para estudar melhor o seu mercado. Você mesmo pode fazer entrevistas com o teu cliente, fazer uma pesquisa no formulário online, para conhecer melhor o seu cliente. Tem várias ferramentas gratuitas para fazer isso, Google Forms, Typeform, tem o mapa de empatia. Então, procure conhecer bem quem é o perfil do teu cliente, para conseguir gerar conteúdo mais relevante para ele, e também conseguir planejar ações que exijam mais investimento na retomada, que sejam bem assertivas para esse perfil de público. Também olhe para sua concorrência nesse momento. Então, saiba com quem você concorre. Muita gente se engana, achando, eu concorro com fulano, ciclano, porque simplesmente repetiu tantas vezes que concorre com essas pessoas que se convenceu disso. Mas, às vezes, tem outros concorrentes que estão disputando o mesmo público que você e você nem conhecia.
Então, saiba com quem você concorre, tire esse tempo nas entrevistas com os clientes e pergunte onde mais ele compra, de quem mais ele compra. Também faça uma pesquisa de termos da sua empresa no Google. Então, digamos que, como acabaram de reforçar ali, trabalham com criação de sites, existe muita concorrência, né? Procure pelos mesmos termos que diferenciam a sua empresa dos demais e veja quem que está pagando por esses termos no Google, veja quem aparece na primeira página, seja qual for o seu setor. Também acompanhe de perto os movimentos desses clientes, desses concorrentes que você viu que faz um bom trabalho, né? O que eles estão postando? Eles pararam de postar? Eles estão patrocinando anúncios no Google? Eles estão nas redes sociais? Eles saíram na mídia offline? Estão falando da Covid, se posicionando? Eles tomaram novas ações? E tente não olhar apenas para o Instagram dos caras e parou por ali. Olha também o que eles estão fazendo em relação aos outros P's de marketing. Então, eles mudaram o produto deles, lançaram um produto específico para a época da pandemia, estão com novo preço, estão fazendo degustação, já migraram para o online. E tente olhar também para os seus concorrentes, assim como os fornecedores, como parceiros nesse momento. Mais do que nunca, é um momento de gerar alianças. E juntos a gente é mais forte. Isso realmente é mais literal do que nunca agora na época da pandemia. De juntar forças, é muito melhor você ter aqueles concorrentes bons sobrevivendo essa época do que ninguém sobrevivendo e todo mundo falindo, concorda? Então, procure ver se vocês conseguem reduzir custos juntos, negociar juntos um volume maior de compras e assim por diante. Também é o momento de remodelar o seu negócio, como a Lê também citou ali nos 4 P's de marketing e outros momentos. Então, como remodelar meu negócio? Esse é o momento de você revisitar a sua empresa e olhar qual que é a essência da sua marca, qual que é o propósito, por que você abriu a sua empresa, que benefício o seu produto, a sua empresa antiga, antes da pandemia, porque a gente vai ter isso, né? Vai ser um divisor de águas, a empresa antes e depois de pandemia. Qual que era o benefício que o seu produto ou serviço entregava, que agora pode ser entregue por meio digital e respeitando o distanciamento, né? E como você consegue se adequar rapidamente ao novo cenário e aproveitar alguma das oportunidades que estão surgindo com alta demanda, né? Sem perder a sua essência. Então, eu vou dar um exemplo de uma cafeteria que são aqueles quiosques dentro de uma empresa. Sabe essas grandes empresas que têm um café dentro delas terceirizado? Então, essa cafeteria teve um impacto muito grande na crise, porque todos os funcionários foram para home office e não tem mais demanda, não tem mais fluxo na loja dela. O que ela vai fazer? Cruzar os braços e ver no que vai dar? Não, quem tem pensamento estratégico pode olhar como oportunidade. Então, poxa, agora é o momento de eu repensar meu negócio. Antes, eu entregava conveniência para as pessoas, eu entregava relacionamento, porque aquela pausa para o cafezinho, ela é ótima para fazer amizades no trabalho, para o momento de distrair um pouco, é um plano de escape, né, para as pessoas se relacionarem. Como que ela pode promover isso numa época como essa de pandemia? Poderia, por exemplo, criar uma sala virtual do cafezinho para as pessoas trocarem ideia, falarem um pouco com as outras, desestressar. Ela pode colocar uma música nessa sala e ainda atender a pedidos, por exemplo, de lanches e cafés em horários programados e entregar na casa das pessoas em determinados bairros. Então, tente remodelar seu negócio e se reinventar totalmente. Poxa, você não é apenas uma cafeteria que depende de uma loja, você entrega o benefício de conveniência, de uma pausa social, de uma pausa para alimentação. Isso ainda é necessário hoje em dia, mesmo no isolamento social. Então, tente entregar de outra forma. E se dispa de todos das suas âncoras em relação à tecnologia, à forma de precificação, tipo de produto. É preciso se permitir e é possível mudar tudo o que você fazia sem você perder o principal, que é a sua essência, o jeito da sua marca fazer, o jeito da sua marca atender e o propósito, a essência, né, da sua marca. E, por fim, gente, a questão do planejamento em vários cenários. Aqui é um momento mais de números, né? Mas realmente não tem como ser gestor sem lidar com os números da sua empresa. E muito diferente do que muita gente imagina, que é um momento que totalmente incerto, então vou ver no que vai dar, vou fechar as portas, esperar retomar. Na verdade, você consegue sim se planejar numa época de incerteza, porque existem alguns fatores que são incertos e outros fatores que estão no seu controle. Então, aquilo que está dentro do seu controle é os seus gastos, concorda? Que quem controla quanto você gasta, as suas despesas, seus investimentos, é você como empresário.
Então, como você pode fazer alguns planos para redução dos seus gastos e despesas? Você pode fazer um plano sem redução, continuar como está, ou um plano de redução de 15%, ou um plano de redução de 25%, e trabalhar com esses cenários. Já existem outro fator aqui em cima, que é o cenário macro. Isso realmente está fora do nosso controle, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo de paralisação nós teremos. Teve paralisação, por exemplo, em Curitiba, que foi de algumas semanas, e agora teve uma retomada gradual do comércio, pode ser que ele paralise novamente. Então, faça cenários, pelo menos ali 3 cenários do que pode acontecer. É muito mais inteligente você prever possíveis cenários, entender como atuar nesses possíveis cenários, do que você simplesmente entregar para Deus e esperar o que vai acontecer. Porque daí você vai ter que o tempo de reação, o tempo de resposta, você vai tomar com o estresse. Então, o exercício de fazer esse planejamento faz com que você tenha decisões muito mais cautelosas e muito mais inteligentes. Então, faça exercícios de, poxa, imagina se fossem 3 meses de paralisação. Então, você vai ter X% de perda na sua receita. Digamos, 20% de perda na sua receita esse ano. O cenário B é um cenário um pouquinho pior, de 6 meses de paralisação, digamos, e aí isso significa 50% de perda da sua receita. E o cenário C de 9 meses, um cenário mais pessimista. Então, entenda quanto cada um dessas frentes pode impactar na sua receita e cruze isso com aquilo que você está no seu controle, que é a redução de despesas e de custos. E tente encontrar o equilíbrio nos cenários verdes, que são de sobrevivência da sua empresa. Se você tiver um cenário macro otimista de que vai durar uma paralisação apenas de 3 meses, e sua redução de despesa foi de 25%, você tem uma perspectiva de sobrevivência da sua empresa muito mais longa. Então, esse é um exercício muito importante de você fazer pela perenidade, pela duração da sua empresa ao longo do tempo, que eu acho que todo mundo aqui está lutando para isso. Então, planeje-se para vários cenários, antecipe o que é possível fazer e que está sob seu controle. Então, monitore as expectativas de venda. Então, eu não tenho ideia quanto vou vender amanhã. Mas você tem uma ideia de quantos orçamentos você tem respondido, né? Esses orçamentos, eles estão crescendo, eles estão diminuindo. Então, quanto menos orçamento, normalmente menos cliente a gente não tem no futuro. E como que seus clientes estão hoje, os pagantes hoje? Eles estão sofrendo muito com essa crise? Ou não? Eles estão bem? Eles estão programados? Estão planejados? Ligue para eles, monitore como eles estão. Negocie também seus custos de despesas, sem perder a parceria com seus fornecedores, mas está todo mundo na cadeia tentando se juntar para encontrar um ponto de equilíbrio para todos. E reavalie também seus novos investimentos. Não é o momento de ousar em grandes novos investimentos, mas investimentos que têm um retorno muito mais comprovável e que vai te ajudar a responder de uma forma muito mais rápida à crise, aí sim são bem-vindos. Então, gastar mais só se isso te ajudar ou a economizar, né, no futuro, ou mesmo a reverter o cenário de vendas no momento. Também faça o mesmo com o orçamento doméstico, gente. Quem vive da empresa tem que entender também que vai ter uma renda provavelmente mais restrita nesses próximos meses, se sua empresa está caminhando nesse sentido. E antecipando possibilidades, você toma decisões aí mais serenas. Deixa eu jogar para cá. Para cá, melhor. Então, você, antecipando possibilidades, você toma decisões mais serenas e o objetivo de planejar, o exercício de planejar é muito enriquecedor. Você vai começando a perceber o que mais impacta no seu lucro da sua empresa, o que mais impacta no seu caixa e começa a ter mais variáveis inteligentes para negociar. Busque imaginar um cenário realista, pessimista, mais para o pessimista, na minha visão, porque se você planejar para um pior cenário, você está preparado para o pior e vai esperar o melhor, é claro. Mas preparado para o pior, você tem menos impactos do que você ficar no otimismo, iludido, às vezes, que vai estar tudo certo, e às vezes você não está preparado para algo pior do que aquilo. E também faça um monitoramento do seu caixa dos próximos meses, considerando uma baixa nas vendas. E se você não tem fôlego, gente, para durar 1, 2 meses de recessão,
de paralisação ou parcial das suas vendas, realmente é o momento agora de você negociar, ver que opções o seu banco tem de linha de crédito emergencial. Tem muitos bancos com, inclusive, incentivos do governo. Em São Paulo tem o Desenvolve, o Banco do Povo, mas tem N bancos. A gente tem uma cartilha sobre isso, se vocês quiserem a gente manda também, de auxílio emergencial de crédito, porque realmente existem empresas em momentos mais críticos que isso vai ser necessário para que ela perdure nos próximos meses. Mas só faça isso em último caso. Já tentei me comunicar melhor, fazer promoções específicas, adequadas, já tentei novas formas de renda, de receita, já reinventei meu negócio, e nem assim eu vou ter como sobreviver aos próximos meses. Então, sim, é o momento de analisar o crédito, colocar isso dentro da sua análise. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Só para vocês se inspirarem em boas práticas no mercado. Então, de vários tamanhos de empresa, tá? A Magalu, ela deu frete grátis logo no começo da pandemia para produtos relacionados a coronavírus. Então, ela incentiva a compra no ferramenta dela, mas também é uma ação de responsabilidade social. Temos também aí vários concorrentes de confecção em Santa Catarina se juntando para fazer máscaras. Então, pare de olhar para o seu concorrente como rival, esse é o momento de unir forças. Em meio à crise, essa hamburgueria bem pequena, é um MEI, na verdade, essa hamburgueria achou que ia falir, e na verdade está aumentando as vendas dela, porque eles estão fazendo um bom atendimento por WhatsApp, estão entregando bem, então eles conseguiram aumentar as vendas num momento de crise, né? Então, às vezes, é muito do sujeito que você entrega, a qualidade com que você entrega, do que se é uma crise ou não. Também temos diaristas aí de Minas que, ao invés de simplesmente ficarem em suas casas e dispensadas, né, dos seus clientes, elas deram dicas de limpeza e desinfecção das suas casas no período do coronavírus, porque muitas pessoas nunca tinham que faxinar suas casas, agora têm que faxinar suas casas, e elas deram dicas de como fazer isso. E ganharam espaço em jornais, ganharam espaço em mídia espontânea, em que elas começaram a ser conhecidas. Então, é um momento muito de entender, poxa, topo de funil, eu quero ser conhecido, mais pessoas conhecendo uma marca, mais leads entrando. Pode ser que elas não comprem de imediato, mas ganharam respeito por essa pessoa, porque ajudaram no momento difícil, e lá no futuro, na retomada, darão preferência para como diaristas como essa, ou marcas como essas. A Louis Vuitton, como muitos devem saber, em 72 horas adequou sua linha de produção para produzir álcool em gel e aumentar a oferta de álcool em gel no mercado. Então, viu o impacto que provavelmente a moda sofreria e transformou sua fábrica em uma fábrica de álcool em gel. Então, é readequação rápida, é resposta rápida ao momento. Também tem essa pizzaria que não somente entrega pizzas, né? Ela tinha o perfil de customização dentro de shoppings, e agora ela entrega os ingredientes para você fazer sua pizza em casa. Então, existem algumas saídas, alguns pensamentos inteligentes aí para quem sofreu mais, como foi bares e restaurantes. A mala retornável, delivery de roupas, que alguns talvez conheçam, já acontecia, agora muitas outras marcas adotaram esse tipo de provador delivery, né? Sem compromisso, várias marcas estão adotando isso. Também tem feira se juntando para virar um marketplace online, então uma feira online expondo justamente microprodutores, né? Muita gente na campanha compra de um negócio local. E, por fim, uma campanha da Argentina, do governo da Argentina, de, poxa, você não pode visitar agora a Argentina, mas conheça o nosso país virtualmente, né? Então, visite a gente virtualmente. Mais uma vez, gerando atração para o topo do funil. Pessoas que talvez não consideravam a Argentina começam a considerar, começam a se encantar, ou pessoas que tiveram suas viagens adiadas para a Argentina podem degustar um pouquinho com essas filmagens, essas fotos, do que será a sua viagem no futuro, na retomada. A gente tem alguns recados aqui para dar, terminamos a nossa live, o conteúdo expositivo, a gente fica aberta aí pelos próximos minutinhos aí, a gente acabou avançando um pouquinho mais, para a gente é sempre um desafio falar pouco, porque a gente se empolga, mas ficamos aí aberta para as nossas perguntas, que acho que é o principal foco também aqui. Mas o que a gente tem de recado aqui, os 5 primeiros inscritos nessa live e associados da Abrad, que também nos apoiou na nossa live aí, que compareceram
vão ganhar uma consultoria de 1 hora individual comigo, com a SOA, aqui na Formiga Marketing, tá? Então, a gente já sabe quem são esses 5 inscritos, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês. E associados à BRAD, que também receberam a nossa comunicação, que é uma associação aí de agências digitais brasileira, a gente teve bastante inscritos em cima disso, aqueles que entraram e participaram, a gente pede que vocês entrem em contato com a gente, tá? Nas nossas divulgações, a gente deixou o nosso contato ali, para a gente fazer essa consultoria individual, tá? A gente também está em contato com alguns clientes que passaram por aqui, estão revendo proposta, estão no momento de avaliar proposta com a gente, mas a gente está abrindo, excepcionalmente essa semana, as propostas que forem aprovadas ainda no final dessa semana, a gente está dando uma condição especial aí de 10% de desconto em cima de propostas que já estão sendo avaliadas por vocês, tá bom? Então, estamos aí de braços abertos para receberem todos vocês. Eu acho que a gente teve algumas perguntas ao longo da semana para responder. Eu acho que a gente pode começar com as perguntas que a gente recebeu, com as primeiras, dando ordem de preferência, depois a gente abre aqui para o chat, e à medida que a conversa for ficando boa aí, fiquem à vontade para soltar novas perguntas, tá? A primeira pergunta que a gente recebeu pelas nossas redes é de uma pequena empreendedora no estado de Minas Gerais, de Uberaba. Ela pergunta como se antecipar e prever as dificuldades econômicas do país e desenvolver planos de contenção para administrar os contratempos no caminho do pequeno empreendedor. Uhum. Eu acho que a gente acabou diretamente respondendo essa pergunta aí, né? Que bom, espero que tenha sido esclarecida para quem a fez, que realmente você deve esperar uma recessão do país nesse ano. Os próximos meses serão mais difíceis do que provavelmente os últimos meses do ano, que vai ser uma retomada lenta. Então, realmente, o pequeno empreendedor, ele precisa fazer vários planos, porque o futuro é incerto, ele é de recessão, mas o tamanho da recessão e o tempo da recessão é um pouco incerto. Então, é legal fazer vários planos se for mais otimista, se for mais realista e pessimistas, como a gente até comentou aqui naquela tabela. Então, entenda quanto tempo seu caixa dura, se você precisar de mais respiro para o seu capital de giro, procure essas linhas de crédito, procure se reinventar, porque a gente realmente não sabe que horas a gente vai sair dessa, não dá para ficar no modelo antigo e esperar ele voltar, porque ele não vai voltar da forma como era. Então, é realmente um momento de planejar alguns cenários prováveis e de entender que poucos serão os mercados que vão crescer muito nesse ano, como eram antes. Somente aqueles que se reinventarem e tiverem um olhar para oportunidades aqui conseguirão. Uhum. Também nas redes sociais, a gente recebeu uma pergunta também, um pequeno empreendedor do Rio de Janeiro, capital. Ele pergunta qual que é o papel da marca neste período de pandemia, né, das marcas e das grandes empresas. De alguma forma, a gente também respondeu essa pergunta. Eu acho que mais do que nunca, as pessoas, os consumidores, o seu cliente está buscando espera muito do governo e também das marcas e das grandes empresas, né? Você, como pequeno empreendedor, tem um papel, quase que uma obrigação de posicionar e de ajudar esse cliente nesse momento. Então, como a gente viu alguns exemplos aí no final da apresentação, você ser uma marca grande, ou independente se você é pequeno empreendedor, é muito mais uma questão agora de você se posicionar como cidadão, como pessoa responsável pela sociedade, pelo teu público e pelo teu cliente, e aí se posicionar nesse sentido, né? Então, é importante você colocar de que forma que a sua marca pode ajudar, de que forma que a sua marca pode adotar estratégias práticas de ações preventivas, ações de solidariedade, então, de que forma que você consegue se juntar e ganhar força com um parceiro, com até um próprio concorrente, como a sua comentou, para ajudar a gente a passar por isso de uma forma mais confortável, não tanto com pânico, né?
Então, a gente viu o exemplo da Magazine Luiza, você tendo aí a possibilidade de fazer uma doação, seja ela em termos financeiros, seja ela de uma forma que você tem uma linha de produção pensada no teu modelo de negócio, como você produz o teu produto, de alguma forma, procure identificar uma oportunidade de que o seu negócio pode trazer um ganho para essa pandemia toda. Tá? Então, seja em doações de alimentos, se você é uma empresa de alimentos, em bares, seja na confecção de máscaras recicláveis, como a gente viu algumas confecções fazendo. Então, busque muito mais agora aculturar e fazer e adotar práticas preventivas e aculturar o seu cliente em cima disso, tá? Acho que a gente pode agora ir para o chatzinho, porque a gente teve algumas perguntas aqui. A gente teve alguns comentários. A primeira pergunta é de uma pequena empreendedora, ela tem aí uma empresa de cosméticos e linha moda e beleza. Ela pergunta o que vocês acham de divulgação com influências digitais nesse momento. Uhum. Eu posso responder essa? Depende, né? As respostas normalmente começam com depende. Se você nunca anunciou, nunca fez esse tipo de parceria com o influenciador e está com uma restrição de caixa, é mais prudente que você consiga investir o seu budget de marketing, seu orçamento de marketing em ações que são mais fáceis de mensurar. A não ser que você tenha um bom relacionamento com influenciadores, tenha amigos próximos e tal, uma conexão importante, em que você consiga realmente moldar uma parceria que seja fácil de mensurar, ou que ele consiga ser comissionado de forma variável e não tenha um FII tão pesado, né? Porque tem alguns influenciadores que cobram valor cheio por post ou por stories, e melhor do que isso nesse momento é realmente investir de forma variável. Então, ser um código promocional, quantas pessoas vierem através daquele código promocional, você comissiona ele, ou mesmo uma comissão sobre a venda, se possível gerar um link exclusivo para ele, para a gente saber quantos clientes vieram, compraram por conta dele. Então, eu acho que toda ação de marketing online, nesse momento, mais do que outros, né, você tem que tentar fazer parcerias em que seu caixa não seja comprometido, porque a gente está falando realmente de sobrevivência por mais tempo da sua empresa. Agora, se você já está acostumado a fazer, já consegue mensurar o retorno disso, e realmente é comprovável que isso continua dando retorno nesse novo momento, então vale a pena continuar. Realmente tem que olhar de forma estratégica e bem cirúrgica para tudo que você investe em comunicação hoje e ver onde estão as prioridades. Se você está num cenário de redução de despesas de investimentos, talvez isso abocanhe um bocado dos seus investimentos, talvez você tenha que reduzir isso também. Reduza onde menos impacta, né? Reduza mais onde menos impacta. Então, realmente tem que analisar o retorno que dá essa ação para você, e se você já faz isso, se você ainda não faz isso, é melhor não se aventurar em coisas tão desconhecidas em que você não consiga mensurar tanto, a não ser que sejam esses casos de parcerias mais fortes de comissão. Essa é a minha sugestão, Lê. Não sei se você tem alguma sugestão. Não. Acho que aqui também é importante ter essa questão de quem vai ser esse influencer, né, nesse momento. Acho que é super importante a tua marca estar muito alinhada com o teu propósito e aquilo que hoje o momento está pedindo, né? Então, é uma questão, hoje a gente está vendo, todas as pessoas se posicionam hoje como influencers digitais, qualquer pessoa que tenha aí uma rede social já se coloca como dono da verdade e fazendo a propaganda de um negócio, né? Então, assim, o único ponto que a gente coloca também é essa questão do critério de como você vai definir quem vai ser essa cara, essa voz para a tua marca, né? Pensando se a sua estratégia vai ser realmente essa. Uhum. A próxima pergunta, ela é de uma pequena empreendedora da Irlanda, de Dublin. Ela é dona de uma editora de livros, olha que bacana. E futuramente, muito possivelmente, quero ter a minha cafeteria e revistaria. Muito legal, muito lindo. Ela pergunta qual é a perspectiva para o cenário pós-pandemia para mercados que já estavam em crise antes da pandemia.
E junto com a pergunta, ela coloca que também podemos trabalhar com a mesma projeção de cenários, ou já começamos do cenário ruim? Então, respondendo essa segunda pergunta, já de imediato, a Sô colocou essa questão da previsibilidade de se trabalhar cenários otimistas, realistas e pessimistas, porque é a forma como realmente, estrategicamente, de uma forma mais inteligente, você deve pensar e tratar o seu futuro negócio, o seu negócio atual, né? Claro que a gente sempre espera o melhor, mas a gente precisa se preparar para o pior. E, portanto, a nossa sugestão é que, para que você tenha de uma forma muito clara as possibilidades, é que você realmente trabalhe esses 3 cenários, né? Então, suponhamos que você vá ter aí a tua linha de produção hoje de edição de livro, você faz 20, 25 livros por mês, por exemplo. Então, num teu cenário pessimista, você vai ter um número muito menor do que hoje é a tua produção, hoje a sua edição de livros. Num cenário realista, quanto que hoje, dependendo de como a economia vai responder, quanto que você estima uma média dentro de um cenário mais realista? Ou um cenário otimista, a economia vai bombar, não tem nada, essa previsão, os economistas estão todos errados nessa previsão, o Brasil vai ter uma retomada incrível do PIB, a gente vai aumentar o PIB, vai ter economia, vai aquecer a economia. Quanto que você poderia esperar de livros de edição no mês, né? E a partir disso, você setar alguns critérios que são importantes para você como indicadores. Então, quantidade de funcionários que você vai ter te ajudando, um assistente editorial olhando isso, quem vão ser os possíveis autores que vão te buscar para serem as pessoas que você vai editar o livro. Então, existe aí, imagina, uma quantidade de autores aí por mês que você deva receber. Quem são as possíveis parcerias, né? De repente, algumas editoras de livro, revistarias, centros culturais que você pode, de repente, divulgar, algumas salas de centros culturais. Então, coloque isso, trabalhando sempre os 3 cenários e quais são os principais critérios que você possivelmente quer correr atrás, né? Quais são os números que são importantes, que, de alguma maneira, vão trazer impacto para o seu negócio. Então, sim, o mais recomendável é fazer os 3 cenários, mas se você tiver que optar por um, faça o pessimista, porque aí, bem ou mal, você já vai se preparar para o pior e todas as suas estratégias vão ser pensadas para o pior cenário, né? Então, aquilo que vier de bom vai ser lucro no final do dia. Tá? Acho que é legal, eu queria complementar, concordo 100% com a Lê, e queria complementar que no momento da crise, a gente vai ter alguns hábitos que talvez a gente não tivesse tanto, né? Eu já vi várias reportagens retomando aqueles livros de colorir, sabe? Que foi febre alguns anos atrás, retomando, muita gente mandando foto, que está fazendo isso como passatempo. Então, coisas terapêuticas, assim, coisas que trazem um bem-estar, como ler, é uma coisa que vejo acontecendo mais entre as pessoas no momento. Se isso vai retomar na hora da retomada, da vida mais agitada, como era, da socialização, a gente não tem como saber ao certo, mas eu acredito que as pessoas estão se reconectando com esse hábito de leitura e lendo livros estavam parados na prateleira, mas ainda aposto muito mais no Kindle, na leitura dos e-books, dos livros virtuais, do que no livro físico ainda, justamente que esse estilo de vida digital veio muito enraizado agora da pandemia, tá? Então, só isso que eu queria complementar. O Fernando aqui deixou uma pergunta sobre o cenário B2B. Será que é o fim dos escritórios bacanas da Berrini e a consolidação do home office? Eu espero que seja. Muito legal essa pergunta, e eu acho que é uma dúvida que todos nós temos, né? Essa questão de segmento B2B é muito interessante, porque o mercado ele vai operar de uma forma muito diferente, né? De quando você é uma empresa que tem um foco em outras empresas, é o que a gente chama de B2B, né? Para quem não está familiarizado com o termo, é business to business, diferente daquele B2C, que o seu foco principal é o consumidor final, né? No teu caso, Fernando, eu acredito que o que seria interessante ser feito, né? Sendo a tua empresa uma empresa de pesquisa e de qualificação de dados e de banco de dados, né? Acho que é interessante você pensar em todo o teu CRM
né? Ou seja, fazer um mapeamento daqueles clientes que você tem hoje, das grandes contas que vocês atendem, e pensar e identificar dentro desses segmentos, fatiar esse mapa de clientes que você tem hoje em diferentes segmentos. Então, vamos imaginar que você pegue aí um banco de dados teus, da Fine, você vai ter em segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, né? Então, vamos imaginar que o segmento A, você pode focar naqueles segmentos, naquelas empresas que hoje estão sendo os maiores impactados pelo teu negócio. De que forma que você, como Fine Marketing, vai ajudar essas empresas? Então, você tem segmento que estão aí, farmacêuticos, você atende grandes contas de hospitais, né? Entre em contato com essas pessoas que são de segmento da indústria farmacêutica, da área da saúde. Você tem segmentos de empresas que possivelmente são farmacêuticas. Entre em contato com essas pessoas. Procure clusterizar, né, colocar em grupos esses segmentos que de alguma forma foram impactados. Uma vez que você mapeia esses segmentos, é interessante você ir para um segundo momento daqueles mercados que estão sendo desaquecidos, né? Quais são os segmentos que sofreram impactos com a pandemia? Então, busque na sua base clientes que são de bares e restaurantes, busque na sua base clientes de academias, busque na sua base empresas que são da área de eventos e de organização de festas. Todos esses, mais do que nunca, esses segmentos vão ser uma super oportunidade de você identificar como que você consegue fazer ações de relacionamento, como que você consegue ajudar essas pessoas. Pessoa da área de turismo, que está sendo muito impactada também, né? A gente tem bastante clientes da área de turismo aqui na Formiga Marketing, que estão carentes, de repente, de uma atualização de banco de dados. Então, esse é o momento de você fazer e prestar a sua ajuda como empresa e ajudar esse cliente. Então, a tratativa aí de quando você pensa em segmentos B2B, não é tão diferente de um B2C, mas se vale da oportunidade da tua empresa, sendo uma empresa de pesquisa de mercado, de qualificação de dados, justamente nesse período, tá? E num terceiro momento, vá e foque naqueles segmentos que, de alguma forma, eles ficaram flats ali, né? Nem sofreram, mas também não sofreram muito, estão esperando a crise passar. Então, procure aqui a estratégia, nossa sugestão, a minha sugestão é realmente você clusterizar em segmentos que são os mais impactados, daqueles que são menos impactados e que de alguma forma cresceram. Também você pode buscar aqueles segmentos de e-commerce também, telecomunicações, que eu sei que vocês têm bastante contato com essas empresas também. Então, para todos esses grupos, existe uma oportunidade, tá? E será o fim dos escritórios bacanas na Berrini e a consolidação do home office. A Formiga Marketing, a gente já trabalha, ela já nasceu num segmento de home office, né? Então, a nossa adaptação em relação ao home office foi quase nula em termos de cada um na sua casa trabalhando. Eu sou em Curitiba e eu aqui em São Paulo, mas eu acho que está sendo uma oportunidade muito grande para as empresas entenderem o processo de se trabalhar, né? Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito errônea, no meu ponto de vista, de entender que o mais produtivo vai ser aquele cara que vai trabalhar 14 horas, às vezes ele passa as 14 horas em redes sociais, ele precisa estar ali presente. A gente é um povo muito dependente disso, né? De você olhar a alguns metros ali, você está vendo seu funcionário trabalhando, de você ter esse controle. Então, mais do que nunca, o coronavírus, ele veio como um acelerador de tendências, né? Ele está antecipando muita coisa que já estava sendo revista, que algumas empresas já estavam testando essa cultura do home office, mas por força, por um motivo muito mais forte, a gente precisou aderir isso. Então, é um momento, acho que para os dois lados de oportunidade, né? Algumas empresas estão percebendo que o público interno está entregando melhor e com maior qualidade e em menos tempo, porque estão, de alguma forma, em suas casas, trabalhando em ambientes mais confortáveis, onde eles se sentem bem, o bem-estar ali é muito forte. Algumas empresas estão trazendo ferramentas que possibilitem um acompanhamento da entrega, o acompanhamento da rotina. Então, você não precisa ficar ali o tempo todo papagaio de pirata, né, como a gente fala, cadê a entrega, cadê não sei o quê. Então, de alguma forma, você traz ferramentas que possibilitem a comunicação mais rápida da tua equipe. Então, eu acho que vai ser um momento, não sei se o fim dos escritórios bacanas na Berrini, porque são muitos ali, acho que seria um desafio muito grande,
mas eu acredito que é uma oportunidade, sim, de algumas empresas identificarem que, sim, pode ser uma oportunidade bacana, e principalmente não só trazer um clima organizacional bacana para o seu público, mas quantas empresas que estão percebendo que esse modelo está sendo menos custoso para as empresas, né? O funcionário agora, ele está consumindo energia, água, tudo de casa, que isso também deve ser colocado no DRE, no final do dia da empresa, sim, mas acaba sendo, às vezes, uma economia muito grande para as empresas, tá? Então, eu acredito que vai ser, sim, um início aí de repensar na cultura do home office, sim. Temos mais perguntas. Eu falando no mudo aqui, eu só estava complementando que a gente já vinha numa pegada de trabalhar com qualidade de vida, né? Uhum. E todo mundo foi forçado, né, a trabalhar com a tal da qualidade de vida. A gente esperava que as escolas fossem fechar, né? Mas foi um acelerador disso mesmo. Acho que todo mundo está tendo que... o funcionário está tendo o desafio agora da autonomia, da liberdade, né, de não ter ninguém ali em cima, mas tendo que conseguir entregar dentro dos seus horários, do seu ritmo de trabalho, e o gestor tendo que dar autonomia para sua equipe. Eu acho que realmente veio para ficar, talvez não seja para todo mundo, para todos os segmentos, mas acho que muito mais segmentos vai aderir, com certeza, após a pandemia. Uhum. E assim, fazendo um último pontinho dessa pergunta, aproveitando, acho que assim, procurem pensar, gente, assim, eu vou ficar muito contente e com missão cumprida se todos nós sairmos dessa conversa hoje e a gente rever o nosso modelo de negócio, de que forma que você consegue faturar, continuar faturando, sendo uma empresa que o seu cliente vai lembrar, mas de um novo normal, né? A gente não pode esperar que o mundo vai voltar ao normal, porque nunca mais será. A relação do seu consumidor com o seu produto já é muito diferente. A forma como as pessoas estão se conectando, se relacionando é muito diferente. Então, mais do que nunca, as empresas estão num momento excessivo aí de disseminação de conteúdo, degustação do seu produto, e isso também vai ser uma oportunidade para os dois lados, né? A pessoa que está agora fazendo exercício em casa, de repente você tem um estúdio de Pilates, por exemplo, fechou o estúdio de Pilates, mas você passa a fazer vídeos, aulas, transmite PDF, envia material com instruções de exercícios, envia vídeos para fazer as aulas, para aquele aluno não deixar de fazer os exercícios em casa. Mas olha quanta oportunidade que, de repente, num novo modelo de negócio que a pessoa se reinventou, ela pode ter. Né? Antes ela não fornecia aulas online, de repente um aluno que não conhecia e ela abriu a aula gratuitamente, como tanta gente está fazendo para as pessoas conhecerem o produto dela, ela pode de repente optar por querer fazer um exercício em casa, então você está trazendo clientes novos que não eram consumidores de aulas de Pilates dentro do seu estúdio, como também pessoas que estão experimentando, que faziam Pilates dentro do estúdio, fisicamente, mas curtiram essa ideia de fazer o Pilates online, e vai ter uma economia aí de tempo de 1 hora, vai ter uma economia, de repente, num pacote. Então, é oportunidade para todo mundo, tá? Façam um exercício de olharem para a sua empresa hoje, pensem, vocês vão receber depois o material, mas pensem com muita estratégia, com muito carinho, de que forma que você pode se reinventar, de que forma que o seu negócio pode estruturar. Né? Às vezes a gente está acostumado muito com o dia a dia, está muito focado ali, anos de empresa, a gente não consegue sair do nosso mundo ali como empreendedor. Então, assim, tentem sair, tenham um olhar um pouco mais neutro para vocês conseguirem ter a tomada de decisão. Tem a Dora Luz aqui, deixou uma pergunta sobre o papel do franqueado. Eu acho que é um desafio muito grande quando você presta, né? Você está dentro de uma arquitetura em que você está mais no operacional do que na estratégia do negócio. Mas eu, pessoalmente, acho que o franqueado tem, sim, que tomar rédeas em alguns momentos, e, às vezes, ele vai ser o case para o resto da rede. Então, o franqueado, claro, alinhando com o canal, né, com a franqueadora, tem que fazer daquele negócio seu nesse momento e não parar de tentar. Né? Então, eu já vi uma palestra que compara o dono de uma loja por conta própria e o gerente de uma loja, né? Acho que você viu a mesma
palestra. O dono de uma loja que depende daquilo e só ele toma as decisões, ele não para de tentar. Se não vende um vestido, ele recorta, vira tapete, recorta, vira um biquíni, mas não para de tentar. Às vezes o gerente de uma loja, de uma rede, ele fala, não deu certo esse produto, vocês fizeram errado, e cruza os braços. Então não tem atitude de gerente, tem uma atitude de dono mesmo, porque você depende desse negócio, às vezes só você consegue reverter a situação ali da tua unidade, das tuas unidades. Então tente fazer uma venda, eu não sei qual é o seu segmento, Dora, se você quiser esclarecer pra gente, mas tenta fazer venda por WhatsApp, tenta fazer um personal selling, que é suas vendedoras, fazer cada essas mecânicas que a gente trouxe de relacionamento com suas próprias redes e de clientes, procure atualizar sua base e já aproveite essa atualização para fazer um relacionamento e ver como seu cliente está, ver que concorrentes da tua franquia estão fazendo e faça um teste, de repente, do que eles estão fazendo para ver se dá certo para você também. Então, às vezes, você pode trazer insights para a franqueadora e você que pode reverter a situação da tua unidade, né? É o momento, sim, de às vezes tomar um pouquinho das rédeas, mas claro, não vá quebrar nenhum contrato com a franquia e tudo mais, mas eu acho que tem muita responsabilidade na sua mão também. Não espere os outros solucionarem para você, gente. Acho que isso é a mensagem-chave. Não dá para esperar o governo vir salvar a gente, as nossas finanças. Não dá para esperar o consumidor resolver quebrar o isolamento e vir comprar correndo de você. Você tem que tomar as decisões necessárias para tornar o seu futuro um pouquinho mais previsível, tá? Então, realmente, é o papel de protagonismo agora dos empreendedores. Tem uma última pergunta aqui, que é uma empreendedora aqui de São Paulo também. Ela foi nossa cliente também aqui na Formiga Marketing, a Dai, sempre muito participativa. E ela pergunta como captar clientes para comprar minhas máscaras com preços mais altos, já que tem muita concorrência com preços baixíssimos. Vamos lá. Eu posso dar algumas dicas, né? Então, primeiro entender o porquê o seu preço está mais alto. Realmente é mais premium, é mais durável, ela está dentro das especificações que o Ministério da Saúde preconiza, ela não machuca a orelha, ela é mais fashion, tem uma estampa interessante. O que você está trazendo? Você está trazendo uma nova categoria dentro das máscaras. Realmente você tem que justificar bem o porquê você está entregando valor, né? E ter um atendimento acolhedor, uma marca bem, fotos bacanas, uma marca bem encantadora, para que quando o cliente descobrir o preço, ele ache barato ainda. Mas também, acho que faço outro parênteses aqui, será que é o momento de praticar um preço alto? Será que é o momento de ter uma máscara a um preço premium? Será que cabe isso, né? É um momento de solidariedade, de tornar acessível aquilo que vai fazer com que a pandemia seja menos dolorosa para o país. Então, às vezes, não é um momento de criar priorização de algo que é um suplemento de higiene, enfim, mas sim de vender commodity, não se preocupar tanto com a margem que você tem com isso, mas sim, poxa, eu vou ter um pouquinho de caixa e eu vou ser vista como uma empresa que tem responsabilidade social, mais do que uma empresa que tem margem e tem um super status, porque a não ser que tenha um grande diferencial. Então, são 2 pontinhos aí que acho que tem que refletir para você tomar essa decisão. Gente, chegamos ao fim da nossa live, a gente até extrapolou um tempo aí maior, mas foi bom porque, de alguma maneira, as pessoas não estão querendo sair daqui de jeito nenhum, o que é bom, o que acaba nos incentivando para as próximas lives. Já tem gente perguntando quando vão ser as próximas. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, como a gente colocou no primeiro momento, essa foi a primeira live da Formiga Marketing, a gente queria entender mesmo, a partir do feedback de vocês, quais são os próximos passos até aqui para a gente, né, fazendo aí o papel de vamos ouvir os nossos clientes, o nosso público, para entender realmente quais são as próximas pautas, se valeria a pena a gente continuar com isso. Já estou entendendo que vai valer. E queria agradecer muito os comentários. A gente tem muitos comentários positivos, gente falando que foi a melhor live dos últimos dias, o conteúdo foi muito proveitoso, muito esclarecedora,
uma qualidade riquíssima de informação. Isso daqui não é figurante, viu, gente? São não pagamos por esses comentários. Não é fake, mas foi incrível, a melhor live que eu já assisti nas últimas semanas. Sempre muito competentes, parabéns pela iniciativa, muito esclarecedora, façam mais que eu estarei acompanhando. Então, gente, isso a gente sai com o coração preenchido de verdade, de sensação de dever cumprido. Eu espero que vocês tenham recebido esse conteúdo da melhor forma possível e realmente façam com muito estratégias. Não façam desse momento um momento de oportunidade, tá? Façam do momento da gente mover a economia do Brasil. Pequenos e médios empreendedores representam hoje 99% das empresas no Brasil. A gente move a economia brasileira. Se a gente cair, o Brasil cai. Então, vamos juntos, vamos colocar força, vamos colocar garra, que empreendedor não é para qualquer um. O momento agora não é de quem é o mais forte, o momento agora é de quem se ajuda, foco no cliente e foco também nos nossos negócios, tá bom? Gente, contem com a Formiga Marketing, a gente deixou aqui os nossos contatos também para alguma pergunta mais privada, no particular, para a gente seguir essa conversa aí, tá? Gente, um último pedido antes que vocês saírem, eu vou deixar aqui o link no chat para vocês responderem a pesquisa de satisfação, tá bom? E podem deixar lá sugestões do que vocês querem ouvir nas próximas lives também. E a gente agradece muito a presença de vocês. Segue o link aqui para vocês responderem lá, tá bom? Muito obrigada mesmo pela atenção, pelo tempo de vocês. Espero ver vocês mais vezes por aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo e sucesso no negócio de vocês. Tchau.